A paz, Senhor, bom dia. Quero deixar uma palavra de reflexão aqui, que se encontra em Salmo 92, versículo 12, que está escrito: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Amém? Quero falar sobre essas duas plantas, né, essas duas árvores, o cedro do Líbano e a palmeira. Vamos falar aqui primeiramente algumas observações sobre o cedro do Líbano, né? Nos primeiros anos de vida, ela obtém apenas 5 centímetros de altura, porém já atingiu 1,5 metro de raízes. Suas raízes conseguem se desviar das pedras e nesse período de crescimento interior é bem maior que o exterior. Aos 4 anos começa a crescer 20 centímetros por ano e somente aos 40 produz semente. Essa árvore ela pode chegar até 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Ela era muito usada também, né, para construir palácios, templos e embarcações. E o cedro do Líbano possui beleza, perfume e força. Ela não depende da chuva, porque suas raízes profundas buscam água diretamente dos lençóis freáticos. Essas são algumas observações do cedro do Líbano. E quando nós trazemos essa observação do cedro para nós, para nossas vidas, nós compreendemos que muitas vezes nós somos como o cedro do Líbano. Nós buscamos conhecimento de Deus e aprofundamos as nossas raízes. Enquanto não vem ventos e tempestades, né, nós estamos ali crescendo as nossas raízes. E aos poucos, né, bem devagar, crescemos, né, e daremos frutos. Como pode ver, que não é uma árvore que cresce da forma exterior, ela não cresce tão rápido, né, ela demora muito a crescer e ela não produz frutos também tão rápido, né? Ela leva um bom tempo para produzir os seus primeiros frutos. No entanto, ela tem profundas raízes, né? Então, muitas vezes nós estamos assim. Podemos não produzir frutos na rapidez que nós desejaríamos, né? Ou que desejamos. Mas nós estamos obtendo conhecimento e aprofundando esses nossos conhecimentos, né? Buscando do Senhor a verdade, buscando do Senhor a verdadeira beleza, o verdadeiro perfume e a verdadeira força. Porque quando nós obtemos essas informações da palavra do Senhor, quando nós obtemos, né, esse conhecimento, nós compreendemos qual é a verdadeira beleza, qual é o verdadeiro perfume e qual é a verdadeira força. E todas essas coisas nós obtemos de um só, do Espírito Santo, né? De Jesus Cristo, do Senhor Deus, que é o mesmo Senhor, né? É o mesmo Deus, a Trindade em um só. Então, nós buscamos do Senhor, né, exalar esse perfume, exalar essa beleza, né? Exalar essa força, trazer para fora, né, o Cristo que habita, né? O Espírito Santo que habita em nós. O Cristo que deixou essa beleza, essa força, esse perfume para nós. Nós devemos refletir o Senhor e nós não devemos, né, nos desesperar muitas vezes por não estar crescendo os nossos galhos, por o nosso tronco não estar tão grande, tão alto, de forma tão rápida, porque melhor é também que nós aprofundemos as nossas raízes. Né? Nós não precisamos e não dependemos aqui, como mostra, não dependemos de chuva, né? Porque quando as nossas raízes estão aprofundadas, nós sabemos aonde está a nossa fonte que vai matar a nossa sede e a fonte que vai matar a nossa fome. Amém? E quanto à palmeira, já é completamente diferente aqui do cedro, né? A palmeira, ela é encontrada em grande variedade. Ela tem cerca de 2.800 espécies e aqui no Brasil as mais conhecidas são a coqueira imperial e a palmeira de açaí, né? No Oriente Médio, região que serviu de inspiração para o salmista, a palmeira mais comum é a tamareira,
né? Uma árvore que floresce no deserto e dá seus frutos mesmo sobre grandes dificuldades, né? A palmeira ela pode alcançar até 30 metros de altura em seu local de origem. Olha aqui também um outro detalhe, né? No local de origem. Se ela não estiver no seu local de origem, ela jamais vai atingir a sua altura completa, ideal. Ou seja, se formos trazer para nós, se nós não permanecemos no nosso local de origem, aonde Deus nos plantou, jamais alcançaremos a altura máxima nas nossas vidas. Jamais produziremos os frutos que Deus determinou para nossas vidas, né? Por quê? Porque nós não estamos plantados no local aonde Deus nos colocou. Uma outra característica importante da palmeira é que elas se destacam, né, pela sua altura e pela beleza. A atenção de todos, né? Se a gente for ver, toda vez que nós vemos uma palmeira, ela chama a nossa atenção, né? Muitas por serem tão belas e também por causa da sombra, né? E quando nós estamos cansados, vamos supor um dia muito quente, quando nós encontramos uma palmeira, nós automaticamente, né, preferimos passar entre as palmeiras devido à sua sombra. E se estivermos cansados, a gente até encosta, né, ali em uma delas. E normalmente nós olhamos para onde? Para o céu, né? Então aquela palmeira, a altura da palmeira nos leva a olhar para o céu e nos recordar da onde vem, né, o nosso socorro. Nós vemos a beleza daquela palmeira e automaticamente nós vemos a beleza de Deus, a beleza de Cristo, né? Ela nos leva a essa referência, né? E se olharmos também para essa situação da palmeira, nós devemos ser, né, como elas. Que a presença de um justo faz bem ao lugar onde ele é plantado, né? Independente do tempo em que permanecer ali. Isso porque aqueles que estão mais perto do céu são referência de fonte de água viva, não é verdade? Então, assim, sem dizer nenhuma palavra, eles transmitem a seguinte mensagem: quando o mundo se torna um deserto, olha para cima e lembra-se que existe uma sombra para descansar e um lugar para matar a sua sede, né? Automaticamente, como eu disse, as palmeiras apontam para Cristo, que a palavra em Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Então, ao olharmos para uma palmeira, nós nos recordamos que Cristo é aquele que vai tirar todo o nosso cansaço e toda a nossa sobrecarga, né? Uma das características marcantes também da palmeira é a resistência, né? E outra, existe uma grande diferença entre resistência e dureza, né? Porque a resistência é muitas vezes a capacidade de se dobrar por conta da flexibilidade. E a dureza, por outro lado, ela não permite nem mesmo a leve envergadura por risco de se quebrar, né? Então, se olharmos essa situação, nós vemos que muitas pessoas são assim, ou elas são resistentes ou elas são duras. E uma pessoa resistente é como uma pessoa humilde, né? Ela se dobra. Independente da situação que esteja acontecendo, ela se dobra. Se o vento vir pela direita, ela se dobra para a direita. Se o vento vier para a esquerda, ela vai se dobrar para a esquerda. Então ela vai estar sempre de um lado para o outro, independente da tempestade que vier. Porém, ela não irá se quebrar, porque isso se chama humildade. Quando nós somos humildes, nós somos flexíveis. Agora, uma pessoa dura, ela já não aceita. Então, qualquer adversidade, qualquer evento, qualquer dificuldade, qualquer tempestade que vier sobre uma pessoa dura, ela se quebra, né? Porque ela não aceita a flexibilidade, ela não é flexível, ela é dura, então ela se quebra, né? E o mais interessante também é que a palmeira, ela suporta ventos de até 150 km por hora, ou seja, né, são ventos fortíssimos. E detalhe, a palmeira, ela não tem raízes profundas
como o cedro do Líbano, né? A palmeira, ela tem as raízes curtíssimas, as raízes da palmeira chegam a 40 centímetros, ou seja, né? Ela não é uma planta que cresceu aprofundando as suas raízes. Ela é o contrário do cedro, né? Ela já cresceu para cima e não para baixo. No entanto, as suas raízes, ela possui um tipo de foliculado, né? Ela distribuída em feixes, formando uma espécie de âncora no chão, e ela cresce mais nas laterais, podendo chegar até 2 metros de diâmetro e tendo menor profundidade. Ela chega, como eu disse, no máximo 40 centímetros de altura, ou de profundidade, desculpa, e o tipo de raiz que não oferece um grande eixo de sustentação, mas ela retém muito solo, né, formando grandes torrões e o que fornece na absorção de água e de sais minerais. Então, apesar de não ter raízes tão profundas, ela possui uma estratégia de captação de água que garante sua vida, né, sua frutificação, mesmo em climas extremamente quentes, e sua resistência em permanecer no local onde foi plantada, né? Então, as palmeiras, elas suportam muito o calor e também o frio. E no caso da tamareira, quanto mais salgado for o solo, mais doces são os frutos da tamareira, né? E outro detalhe, ela também não necessita da água da chuva para sobreviver, porque no interior do caule não existe madeira ou lenha, e sim palmito. E uma planta rígida, ela já contém a madeira, né? Ou a lenha. E a palmeira não precisa. Então, se houver uma queimada, ela não irá queimar, né? Ela não irá queimar, por quê? Porque o palmito contém água. Então, ela é uma fonte de água, né? E é muito interessante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós julgamos pessoas porque não vemos o crescimento dela do lado de fora. Porém, nós também não estamos vendo quão profundo estão as raízes dela. Muitas vezes, nós não compreendemos o porquê aquela pessoa cresceu tanto do lado de fora, porém, ela não tem raízes tão profundas, como é o caso da palmeira. Mas ela é uma pessoa flexível, ela é uma pessoa em constante aprendizado. É uma pessoa que ela vai entender, né, quando ela está errada, ela vai entender quando passa as dificuldades e ela vai entender que ela precisa ser flexível diante daquela dificuldade. E existem aquelas pessoas que vai demorar o crescimento do lado de fora, mas ela vai ter grande conhecimento em suas raízes, né? E nós, quando paramos para pensar nos apóstolos, nós vemos que eram 12 e cada um dos 12 eram diferentes, não tinha nenhum igual. No entanto, hoje nós podemos ver que existem pessoas semelhantes a Pedro, semelhantes a João, a Tiago, pessoas semelhantes, né, a André e a tantos outros, né? Podemos ver pessoas muito semelhantes a esses apóstolos em sua personalidade e transformação. Porque aqui tudo que nós precisamos é exatamente isso, transformação. Para ser uma palmeira ou para ser um cedro, nós precisamos ser transformados. Nós não podemos refletir beleza, nós não podemos refletir a força, nós não podemos refletir o perfume de Cristo se nós não formos flexíveis, se nós não formos, né, dobráveis, se nós não compreendermos e aprofundarmos também as nossas raízes. Nós não precisamos buscar aqui e ali, nós temos uma única fonte em nossas mãos, chamado Bíblia, que pode nos obter todos os conhecimentos necessários, a sabedoria necessária, a compreensão necessária e, juntamente com o Espírito Santo, obtermos o discernimento dessa palavra. O discernimento de coisas que talvez nós não compreendemos, o discernimento do porquê muitas vezes vem ventos de 150 km por hora nas nossas vidas.
ou até mesmo aguardar, quem sabe, uma resposta, porque nem sempre Deus nos dá uma resposta imediata. Muitas vezes nós estamos como Jó, questionando ao Senhor e não obtendo resposta alguma, ou podemos estar como Abacuque, questionando a Deus e obtendo sim também uma resposta, né? Porque Deus respondeu a Abacuque, ao contrário de Jó, Deus não respondeu a Jó de forma como ele gostaria, né? As perguntas de Jó não foram respondidas, muito pelo contrário, Deus foi muitas perguntas para ele, né? E não deu respostas às perguntas dele. Mas Deus deu resposta às perguntas de Abacuque, né? Mas nós devemos, assim como eles, de qualquer maneira, estar na torre de vigilância. Nós devemos aguardar, nós devemos, né, esperar, nós devemos ser referência, né, no meio cristão. Nós, independente de já termos crescido para cima ou crescido para baixo, nós precisamos ser referências, nós precisamos, né, ser aqueles a quem pode trazer também refrigério, porque essas plantas trazem refrigério, né, na vida de alguém. Nós precisamos ser essas plantas que trazem refrigério na vida dos necessitados. Nós precisamos ser vistos como bons olhos e nós precisamos também refletir toda essa beleza, todo esse perfume, né? Toda essa força que não provém de nós, né? Não provém de nós. O ser humano, ele é pecador. Então, isso não provém de nós, provém do Senhor. Quando paramos para pensar no sacrifício de todos mencionados na Bíblia e não mencionados, alguns que nós já conhecemos a história através de livros, de depoimentos, alguns que foram, né, sacrificaram por crerem, por acreditarem em Cristo. É por isso que nós temos hoje aqui a Bíblia, porque muitos tiveram que reescrever, né, a Bíblia à mão mesmo, para que a palavra do Senhor hoje pudesse nos alcançar, hoje pudesse estar aqui diante de nós. Quando nós paramos para pensar sobre essas pessoas, eu, por exemplo, eu pelo menos também, eu quando paro para pensar, eu vejo que o sacrifício deles, acima de tudo o sacrifício de Cristo, ela não pode ser em vão. Ela precisa ser levada adiante. Muitos foram lançados em covas, muitos foram lançados, né, em cadeias, muitos apanharam, muitos morreram, muitos perderam família, muitos sofreram em favor de Cristo. Muitos de nós não temos esse sofrimento, mas temos uma grande resistência em buscar a Deus como deveríamos. Aquele povo, eles eram perseguidos, foram sacrificados, perderam coisas e perderam pessoas em favor de Cristo. Então, o sacrifício deles não pode ser em vão. O sacrifício de Jesus naquela cruz não pode ser em vão. Nós devemos nos esforçar, devemos fazer sim a nossa parte, devemos nos tornar sim flexíveis, humildes, para reconhecer os nossos erros ou para suportar ventos, tempestades, dificuldades. Devemos ser referência. E como a tamareira, por mais que o solo esteja salgado, quanto mais salgado for, assim como a tamareira, nós devemos produzir frutos doces. Não é fácil, não é da nossa natureza, mas é da natureza de Cristo. Então nós devemos ser flexíveis em deixar Cristo agir através de nossas vidas. Quando nós queremos simplesmente desistir, permanecer. Quando nós não queremos mais produzir fruto algum, resistir ao mal para que ele fuja de nós. Nós devemos ser como o cedro, obter conhecimento, não ter pressa em crescer os nossos galhos, os nossos frutos, mas ter pressa em obter conhecimento para que aprofundemos as nossas raízes e assim venhamos nós alicerçar a nossa casa na rocha, aquele que nos fortalece e que verdadeiramente nos faz suportar dias difíceis, dias de grande dificuldade. Se pararmos para refletir sobre a vida dos nossos irmãos, que ainda se sacrificam,
e que já foram sacrificados, né, em favor da palavra de Cristo, em favor do nosso Senhor, veremos que muito temos a fazer ainda nessa terra. Muito ainda temos a fazer nesta terra. E talvez nem tenhamos tempo suficiente para fazer tudo aquilo que nós desejaríamos. Mas não queremos fazer em quantidade. Queremos fazer com qualidade. Eu acredito assim. Eu acredito que vale mais a qualidade do que fazemos para Deus do que a quantidade do que fazemos para Deus. Todos os dias nós temos que aprender algo. A palavra nos confronta. A palavra, ela penetra, como diz. E a palavra, ela entra em nossos corações e nós não somos dispensados vazios, com sede ou com fome, de forma alguma. Não quando nós vamos ao encontro do Mestre. Então nós precisamos, dia após dia, deixar o nosso eu, nosso ego, buscar no Senhor a melhor forma de conduzir as situações das nossas vidas e falar para Cristo, confessar para Ele os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades, para que nós não sejamos nós um engano no meio do povo, mas que mesmo falhos, nós estamos tentando, buscar o melhor, fazer o melhor e ser o melhor para Deus. Então nós não podemos ser falsos, é isso que eu quero dizer. Nós não podemos ser hipócritas, mas nós temos que confessar. Talvez eu não consiga algumas coisas ainda, mas eu preciso ter isso dentro de mim. Eu preciso refletir sobre isso. E eu preciso buscar sim, cada dia mais, para que quando o solo se tornar salgado, os meus frutos sejam doces. Para que quando vier os ventos, eu possa suportar o dia difícil. Para que quando vier a seca, por mais curta que sejam as minhas raízes, eu possa obter a água da fonte. Para que quando vier o importuno, eu possa compreender que eu posso não estar crescendo muito do lado de fora, mas eu tenho conhecimento. As minhas raízes estão profundas. Então, que nesta manhã essa mensagem venha ajudar alguém, em algum aspecto, em alguma área da vida, e que seja de grande aprendizado, ensinamento para cada um de nós. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.